Queridos, nós vamos ler em Hebreus, no capítulo 11, os versículos 5 e 6. Hebreus, capítulo 11, versículos 5 e 6. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. O capítulo 11 de Hebreus é a galeria que nós conhecemos como de homens e mulheres que são exemplos de vida e exemplos de fé no Senhor. Homens e mulheres que testemunharam verdadeiramente através das suas vidas, numa vida realmente totalmente voltada ao Senhor, com uma fé no Senhor. Nesse quadro, queridos, deste capítulo 11, nós vamos encontrar três interrupções feitas por uma observação ou por uma breve declaração de um princípio. Por exemplo, no versículo 6, o que significa aproximar-se de Deus. Nos versículos 13 a 16, o anseio pela pátria celestial. E nos versículos 38 a 40, a provisão de Deus. Nós vamos encontrar nesta galeria a menção deste homem chamado Enoque, que nós lemos no versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. A primeira menção que nós vamos encontrar a respeito de Enoque se encontra no livro do Gênesis, lá no capítulo 5, versículos 18 até 24. Nesse capítulo 5, nós vamos encontrar os descendentes de Adão. E a partir do versículo 18, nós vamos encontrar essa menção que é feita a Enoque, que diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. E agora, a partir do versículo 21, ele vai falar propriamente de Enoque. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. É muito interessante nesse capítulo 5, porque sempre que se refere às pessoas aqui citadas, nós vamos encontrar os verbos viveu, gerou e morreu. Mas quando vai falar a respeito de Enoque, isso se difere. Aqui vai dizer viveu, gerou, andou com Deus e foi tomado por Deus. E eu gostaria que a gente gravasse bem essa frase, andou com Deus. Porque andar com Deus, queridos, se distingue de apenas viver. Andar com Deus se distingue de viver. Quando nós olhamos o profeta Amós fazendo uma pergunta lá no capítulo 3, versículo 3, ele diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Por isso a gente vê, queridos, a diferença do que é andar e do que é viver. Andar com Deus é andar na mesma direção de Deus. E isto, queridos, é inegociável. Andar com Deus é andar na mesma direção de Deus. É caminhar com Ele no caminho dele, sem os nossos desvios, sem os nossos atalhos.
Portanto, queridos, quando nós falamos de andar com Deus, nós entendemos isso. Andar com Deus é caminhar com Ele. Andar com Deus é nos convergir a Ele. Andar com Deus é obedecer a Ele. Andar com Deus é seguir a rota traçada por Ele. E o que nós vamos encontrar na vida deste homem chamado Enoque é que esse homem andou com Deus. Este homem andou com Deus. E anda com Deus, queridos, quem tem fé. Anda com Deus quem confia. Anda com Deus quem crê verdadeiramente no que Ele é e naquilo que Ele pode fazer. Portanto, andar com Deus vai muito além de cantar, vai muito além de orar, vai muito além, queridos, de frequentar uma igreja. Andar com Deus é viver os princípios do Senhor. Quando nós olhamos a epístola de Judas, ele vai escrever uma advertência aos cristãos sobre os falsos mestres, sobre os falsos ensinos, sobre as práticas pecaminosas que estavam adentrando a igreja. E nessa epístola, na epístola de Judas, ele também vai citar Enoque. Vamos até a epístola de Judas e nós vamos ver a princípio o versículo 4, que ele nos diz a respeito dessas práticas. E ele fala assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse versículo, ele vai falar justamente sobre essas advertências a falsos mestres, a falsos ensinos e a práticas pecaminosas que estavam adentrando a igreja do Senhor, o povo do Senhor. E aí, ele vai falar a respeito de Enoque. Judas vai falar a respeito de Enoque nos versículos 14 e 16. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Essa é uma palavra de Enoque, uma profecia de Enoque que Judas coloca aqui na sua epístola. E quando ele diz no versículo 14, e quanto a estes, a pergunta que a gente faz é: quem são estes? E na epístola nós temos a resposta: os que vivem na carne, que são difamadores, nós vamos encontrar no versículo 8, os que se corrompem no versículo 10, os imorais, os que não dão fruto, os pastores que a si mesmo se apacentam, nós vamos encontrar nos versículos 12 e 13. E aí, queridos, a gente vê essa realidade. Muitas dessas pessoas podem estar na igreja, podem estar frequentando a igreja. E aí a gente entende aquilo que o Senhor Jesus nos disse a respeito do joio e do trigo estarem juntos. Do joio e do trigo estarem juntos. É o joio no meio do trigo. É impossível, queridos, andar com Deus e viver alimentando a carne. É impossível, queridos, andar com Deus e ter nos lábios o jorrar de água doce e o jorrar de água salgada. É impossível, queridos, andar com Deus e viver fora dos princípios de Deus. É impossível andar com Deus sem obedecer a sua palavra e as suas ordens. E quando nós olhamos para Enoque, nós vamos encontrar um homem que verdadeiramente andou com Deus. O Salmo 119, e eu prometo que eu não vou ler ele todo agora, mas até o versículo 8, a partir do primeiro verso, diz assim:
Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos. Não me desampares jamais. Ah, queridos, quando nós lemos este salmo, bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, nós podemos, pela palavra do Senhor, naquilo que foi registrado para nós, ver que Enoque andou desta forma, porque Enoque andou com Deus, Enoque andou nos caminhos do Senhor. Enoque agradou a Deus. Enoque viveu uma vida de fé no Senhor. Como é lindo, queridos, hoje a gente poder ver o testemunho bíblico a respeito deste homem, de um homem que foi pecador como a gente, de um homem que certamente passou por tantas lutas, por tantas tribulações, homem que passou pelo que a gente passa hoje. Mas é registrado que esse homem viveu uma vida de fé. É registrado que esse homem verdadeiramente andou com Deus. Que nós possamos, queridos, como Enoque, viver uma vida de fé, voltados totalmente para o Senhor. Que possamos, assim como Enoque, andar com o Senhor, andar nos princípios do Senhor, andar em obediência à palavra do Senhor, andar de modo tal, queridos, que as pessoas possam ver Deus nas nossas vidas. Que o Senhor possa nos abençoar para que essa caminhada seja uma caminhada de louvor e glória para o nosso Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela vida de Enoque, obrigado porque hoje, Pai, a gente pode ler a respeito dele e ver o testemunho que foi dado a respeito deste homem. Pai, nós queremos verdadeiramente andar com o Senhor, andar nos princípios do Senhor, andar em obediência no Senhor, fazer aquilo, Pai, que agrada ao coração do Senhor. Nós queremos dar um verdadeiro testemunho, assim como Enoque nos dá. Nós queremos dar um verdadeiro testemunho de uma igreja, de homens, de mulheres que andam verdadeiramente com o Senhor. Pai, tome as nossas vidas e cumpra em nós o querer e a vontade santa do Senhor, e que nós possamos, como crentes fiéis, como crentes que buscam agradar tão somente ao Senhor, viver uma vida que venha realmente glorificar o teu santo nome, andando com o Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, e a nossa oração nós a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos.